Beleza. Então, gente, olha só. Nós já estamos na sétima atividade. Eu falei para vocês na aula anterior que seria uma série com 3 aulas falando sobre a formação do território brasileiro. Na aula de hoje, a gente vai continuar esse assunto, agora trabalhando as atividades econômicas desenvolvidas no Brasil para que ele adquirisse a forma que ele tem hoje, o tamanho que ele tem hoje. As atividades econômicas, elas contribuíram para que o espaço pudesse ser ocupado. Com o decorrer dos anos, a participação das atividades econômicas foi fundamental para que o Brasil chegasse ao tamanho que ele tem hoje. Então, a gente vai fazer uma pequena revisão do que a gente viu na aula anterior e vai aprofundar alguns pontos, tá? Para começar, está aqui o território que hoje forma o Brasil. Começou assim e chegou ao formato que ele tem hoje. Bom, dá para ver de cara que o Brasil foi evoluindo, o território brasileiro que pertencia a Portugal foi evoluindo nessa direção. Essa direção é a direção oeste. Na atividade anterior, eu coloquei essa questão e muita gente errou, colocou sul, colocou noroeste, mas na verdade o principal sentido foi o oeste. Não, nem coloquei noroeste, eu coloquei foi nordeste. Mas o nordeste já está aqui, ó. Esse é o nordeste. Aí aqui, ó, no sentido noroeste, no sentido sudoeste. O Brasil cresceu nesse sentido. Nessa época ele era território de Portugal. Só que a gente sabe e percebe que ele avança na direção oeste. A principal direção que ele avança é a direção oeste. Aí vocês estão vendo aqui, ó. Aqui estava dividido em capitanias hereditárias, depois em 2 estados, ainda dentro dos limites do Tratado de Tordesilhas. Depois foi avançando para o oeste, já tinha alguns estados, foi evoluindo um pouco mais na época da mineração. Ganhou e perdeu território aqui, ó. Perdeu esse território aqui, ó, que é o atual Uruguai. A gente vai ver tudo isso na próxima aula, que vamos comentar sobre os tratados. Alguns tratados assinados pelo Brasil. Depois aqui, ó, já foi adquirindo um pouco mais de território, já tem praticamente o formato atual. E aqui o Brasil com suas 26 unidades federais e o Distrito Federal. 26 estados e o Distrito Federal. São 27 unidades federais. 26 estados e o DF, que é onde nós estamos. Beleza? Então, aqui tem um texto que vai explicar. Eu não vou ler com vocês, mas ele é o fundamento. E eu vou comentar tudo que está aqui quando eu estiver explicando o assunto. Mas você tem esse texto também, tá junto com o formulário, para você ler e acompanhar. Tudo que aconteceu, a evolução histórica dos acontecimentos. Primeiro, isso aqui, onde nós estamos, era uma terra que tinha o nome de Pindorama. Vocês sabem quem deu esse nome Pindorama para essa terra aqui? Quem habitava essa terra aqui antes da chegada dos portugueses? Eram os índios. Por que eles receberam o nome de índio? Eu já expliquei para vocês em uma outra aula, mas eu vou tentar revisar aqui com vocês a partir daqui, ó. Bom, vou tentar explicar a partir desse desenho aqui. Olha só, a intenção dos portugueses era sair daqui, né, dessa região aqui, ó, que pertence a Portugal e Espanha, que é a Península Ibérica. A intenção deles era fazer isso aqui, ó, circunnavegar a África e chegar aqui na Índia. Esse era o objetivo, certo? O objetivo deles era chegar à Índia.
Por quê, professor? Porque na Índia tem alguma coisa importante? Tem. Naquela época eram as especiarias, eram os condimentos, os temperos que eles queriam lucrar vendendo aqui na Europa, certo? Queriam vender os condimentos aqui na Europa, nas grandes feiras que existiam aqui no final da Idade Média, começo da Idade Moderna. Essa era a intenção. Por que isso, professor? Contexto histórico. Eles faziam esse percurso por aqui, ó. Faziam isso aqui, ó. Aí vinham por aqui até chegar na Índia. Esse era o caminho que eles faziam. Só que esse mar aqui, que é o mar Mediterrâneo, ele estava ocupado pelos árabes, um povo importante, principalmente dessa região aqui, ó, onde estou circulando, do Oriente Médio. E aí eles tiveram que buscar um caminho alternativo. Como Portugal e Espanha ficam nessa península, na pontinha do continente europeu, eles desenvolveram técnicas de navegação. Por terem esse conhecimento de técnica de navegação, eles foram fazer esse percurso aqui, ó. Só que quando chegou aqui, eles acabaram vindo para cá. Foram desviados para esse sentido, no sentido sudoeste, ó. Eles acabaram tentando circunnavegar e vieram no sentido sudoeste aqui, ó, para cá. E aí chegaram aqui em 1500. Essa é a história. E aí chamaram os nativos aqui, os índios, os nativos daqui, os ameríndios que habitavam aqui, de índios, porque eles imaginavam, acreditavam que tinham chegado à Índia. Por isso chamaram eles de índios. Mas aí, hoje é o dia do índio, né? Dia 19 de abril, é o dia do índio no Brasil. E aí esse povo deu o nome aqui de Pindorama, que era terra das palmeiras. E aí depois aqui recebeu o nome de Ilha de Vera Cruz, de Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Terra Santa Cruz do Brasil, Terra do Brasil, e em 1527 recebeu o nome de Brasil. A gente vai descobrir hoje por que recebeu esse nome de Brasil. Vai descobrir já. Vamos voltar aqui. Então tá. Então, teve algumas atividades econômicas que se desenvolveram no território e eu estou cobrando na atividade essas atividades em cada período, né? Então, a primeira atividade, a primeira forma de lucro que os portugueses encontraram aqui não foi o território do Brasil, que pertencia a Portugal, ele não deu lucro de cara para os portugueses. Então, de 1500 até 1530, eles não faziam quase nada aqui. Nem era muito ocupado. Quem eles mandavam para cá eram aquelas pessoas da sociedade portuguesa que cometiam crimes ou que tinham uma vida que não era muito aceita pela sociedade, né? Uma vida não tão correta. Eles acabavam mandando para cá. Eles acabavam morrendo. Vinha para cá, não tinha como fugir. Um ou outro conseguia viver com os índios, mas muitos acabaram morrendo mesmo, por fome e tudo mais. Mas esse foi o primeiro momento, até 1530. Aí, eles começaram a explorar o pau-brasil aqui. Qual é a função do pau-brasil? Até deixar a árvorezinha aí, ó, no desenho para vocês verem. Ela servia para a madeira, né? Para transformar em móveis, em portas e outros objetos. E também eles utilizavam para tingir tecidos. Servia como matéria-prima para tingir os tecidos, né? Tingir os tecidos e até para formar aqueles arcos do violino, eles usam o pau-brasil, até hoje. E aí, ele começou
a dar lucro para os portugueses. Precisava derrubar as árvores e carregar para a Europa, para vender na Europa. Foi a primeira forma de ganhar lucro aqui. Eles utilizavam o escambo, a mão de obra do índio. Trocava a força de trabalho por qualquer coisa, geralmente por espelho, por exemplo, ou uma bijuteria que o índio não tinha. Era mais ou menos assim que eles faziam para usar a mão de obra do índio. E já era muito difícil para o índio derrubar uma árvore, por conta do respeito, né? Respeito pela natureza que os índios têm, que muitos de nós não temos. Então, essa é a sequência. A primeira atividade foi o ciclo do pau-brasil, em que eles extraíam as árvores aqui para vender na Europa. Para quê, professor? Para atingir os panos que principalmente os ingleses produziam e também para usar madeira para diversos fins. Depois veio o ciclo da cana-de-açúcar. Aí todo mundo sabe o que é a cana-de-açúcar, né? Aí a cana-de-açúcar, que hoje serve para fazer o etanol, que a gente usa nos veículos como combustível, e também para o álcool, que a gente usa para higienizar as mãos nesse tempo de pandemia. Ele era usado principalmente para transformar em açúcar. Só que os portugueses não sabiam fazer muito bem isso, mas eles sabiam plantar. E perceberam que o Brasil, devido ao clima tropical, favorecia a produção. Então eles produziram muito. Só que eles encontraram um problema: a mão de obra. A mão de obra do índio era muito difícil deles conseguirem, porque os índios não tinham imunidade, por exemplo, ao vírus da gripe. Muitos morreram por isso, por conta do vírus da gripe. Outros porque não conseguiam viver aprisionados, como escravos. Eles acabavam fugindo. E como eles conheciam muito bem o território, eles iam para outras regiões de difícil acesso para os portugueses. Mas mesmo assim, eles tentaram, usaram por um tempo e perceberam que não dava muito certo. Aí então eles resolveram importar a mão de obra escrava do negro, vindo da África. Às vezes o cara lá na África era até o rei, ou um príncipe, uma princesa, e eles eram capturados e vendidos aqui no Brasil e em outras partes da América como mão de obra escrava. Os homens para trabalhar na roça, nas fazendas, e as mulheres para ficarem nas casas, né, cuidando da casa grande, onde tinha um senhor lá, o dono da fazenda, a sua esposa e seus filhos. Geralmente era para cuidar e cozinhar. Infelizmente, essa foi a realidade. Essa foi a segunda atividade desenvolvida aqui. E aí ela gerou alguns problemas. Só que ela também exigia algumas coisas. Ela exigia uma grande área de plantação, uma plantação única, um único produto. Então, eles plantavam no sistema plantation, uma grande área com um único tipo de cultura. No caso, a cana-de-açúcar. Certo? Esse foi o primeiro momento. E aí existia um pacto colonial. O que era esse pacto colonial? Como a colônia produzia algumas coisas, e a metrópole também, existia um acordo em que a colônia ela mandava a matéria-prima para a metrópole. No caso, a metrópole era Portugal e a colônia, o território brasileiro. E aí a metrópole mandava os produtos manufaturados, ou seja, quem habitava aqui no Brasil como colono
ele tinha que comprar tudo de Portugal e vender tudo para Portugal. Então existia uma exclusividade. Por isso que era um monopólio. Não podia comprar de outro. Se os ingleses quisessem vender, não. Holandeses, não. Franceses, O não. professor, a colônia era o Brasil, era? No caso, nesse exemplo, sim. Mas E aqui também metodologia era tinha Portugal. as colônias que pertenciam a Portugal, o Brasil. As colônias que pertenciam à Espanha, por exemplo, Argentina, Colômbia, México, entendeu? Era essa relação. É por isso que os europeus da região da Espanha conseguiram muito ouro de cara, porque aquele território que era colônia de, da Espanha mandava todo o ouro para a Espanha. Só que os ingleses, que eram espertinhos, eles montavam uns piratas, né, que eram conhecidos como corsários, eles roubavam grande parte desse ouro aí no meio do Oceano Atlântico. Por isso que tem um monte de ouro perdido aí no meio do oceano. Várias embarcações que foram naufragadas ali no meio do caminho. Tem Gente, muito professor, ouro perdido aí no meio do Atlântico, viu? será E que tem aí, gente que vai lá atrás procurar? bom, se você tiver coragem e a tecnologia, aí Ué, você vai atrás. Deve ter muito perdido por aí. Eu não vou, não. É fundo também não mesmo. fora. É, eu não sei o que Pois espera a gente é, na frente, né? Não dá a gente falar algo assim. é verdade. Aí, gente, continuando aqui, ó. Existia um sistema plantation, né? Eu já falei para vocês, que era dividido assim, ó. Uma única cultura, eles tinham aqui, ó, uma única cultura, que era a monocultura. Aí a mão de obra era uma mão de obra escrava e o objeto dessa produção era voltada para o mercado externo, ou seja, para fora do país. É tanto que existe uma aliança de comercial entre Portugal e a Holanda. A Holanda é quem fazia o beneficiamento do açúcar, transportava e vendia para a Europa, certo? Aqui eu já comentei com vocês, era a terra que pertencia a Portugal e Espanha. Depois do Tratado de Tordesilhas, né? Opa. Depois do Tratado de Tordesilhas, gente, dessa linha aqui, né? Que dividia as terras, a partir daqui, ó, de Cabo Verde, a partir daqui, ó, 370 léguas, Tratado de Tordesilhas. Pertencia a Portugal, ao que ficasse a leste dessa linha, a leste dessa linha, a direita dessa linha. E o que ficasse a oeste dessa linha, olha só, preste atenção, que ficasse a oeste dessa linha, pertenceria a quem? A Espanha. Ah, então Portugal ficou com esse pedaço aqui, ó, certo? E o resto ficou todo para Espanha. Professor, tem como repetir para mim, por favor? Olha só, quando eles assinaram esse tratado, que é essa linha aqui, o Tratado de Uhum. Tordesilhas, as Aham. terras que ficavam a leste pertenceria a Portugal e as terras que ficassem a oeste pertenceria à Espanha. Olha o tanto de Uhum. terra que ficou pertencendo à Espanha. Um absurdo aí, certo? Então, só explicando aqui, mas tudo pertencia aos dois, por quê? Porque Porque os dois foram pioneiros na navegação. Por isso que eles tomaram de conta de tudo. Olha vai, só, professor, bem porque aqui é os Estados Unidos, ó. é, Os Estados Unidos pertenciam a algum deles? Não. Quem tomou de conta dos Estados Unidos de outras áreas? os Aí já americanos, os foi, ingleses, aí já foram os ingleses, um pedaço foi a França, um pedacinho aqui também, ó, foi a Inglaterra, a França, a Holanda, mas até o aqui, senhor ó. falou que Esse pedacinho bem aqui, ó, ainda pertence, onde tá marcado aí, ó, ainda pertence à França. o Pode professor, eu continuar. te Oi. entendi. Mas aquela, o senhor falou que a parte a leste
era de Portugal e a parte oeste era da Espanha. Mas só dessa Exatamente. região era Olha da só, região do amigo. Brasil, ou Não, tipo de. não, olha só. Olha só. Aqui é a linha. Sim, tem a linha certinho. Mas aí A partir daqui, ó, a partir daqui, ó, a partir daqui até 370 léguas era de Portugal. A oeste dessa linha, à esquerda, era da Espanha. Se eles descobriram isso aqui depois, é da Espanha, não fica a oeste? Aham. Tudo fica a oeste. Então, tudo fica a oeste da Espanha. Então, Aí tudo tinha amarelo é da aqui, ó. Espanha. Hã? Da Espanha, exatamente, da Espanha. Aí aqui, eu tinha três povos bem aqui, ó. Onde eu tô fazendo esse círculozinho aí, ó. Astecas, maias e incas. Eles eram índios também, só que eles já eram civilizados. Já tinham uma organização, uma estrutura, já tinham comércio, já tinha agricultura, já tinha escrita, já tinha religião, e eles tinham o ouro. Por isso que os espanhóis lucraram logo de cara. Já encontraram ouro de cara, certo? Aqui está a distribuição das atividades, gente. No século XVII. Ah, professor, eu nem lembro mais o que é século XVII. Você lembra? Século XVII. Começou em 1601 a 1700. Aqui ainda não tinha ouro nesse período aqui. Se você observar bem, você vai ver que a ocupação se dava aqui, ó, ainda no litoral, no nordeste do Brasil, principalmente, e aí ela foi se espalhando para o interior, ou pela atividade pecuarista, que é o verde aqui, ó, tá vendo aqui, ó, no sul também, ou a cana-de-açúcar, que era plantada aqui em algumas manchas, ou depois outras coisas, como as drogas do sertão aqui, que a gente vai ver quais são essas drogas do sertão daqui a pouquinho. Você conseguiu perceber essa diferença. Mas aqui nós estamos no segundo século ainda. Aí depois vai avançando, ó. Vai avançando, ó. Aí vai falar um pouquinho aqui da mão de obra escrava, que eu não vou comentar muito com vocês, e vocês já entenderam quando eu expliquei logo atrás. Eles exploravam o negro e lucraram muito com o negro. Tanto na atividade mesmo, do trabalho escravo, que só conseguia a comida, ele não tinha salário, por isso que era escravo, e também através do tráfico negreiro. Eles pegavam o negro, traziam da África e vendiam aqui e ganhavam muito dinheiro com isso. A gente vai ver daqui a pouquinho a quantidade de negros que vieram da África para cá como escravos, capturados. A gente sabe que é crime, né, hoje, mas naquela época, infelizmente, existia uma relação diferente entre as pessoas. Não existiam os direitos humanos, direitos da humanidade. Aí, só retornando aqui um pouquinho, vocês sabem que eu falei para vocês que no primeiro momento eles dividiram a Terra aqui nessas faixas aqui, ó. De 1500 até 1530, ele queria incentivar o governo português, o reino português, queria incentivar as pessoas a virem para a América, para a parte da América que pertencia a Portugal. Só que muita gente não era atraída para cá. Aí o que foi que ele fez? Ele resolveu fazer isso aqui, ó. Aforar as terras. Ou seja, ele doava, fazia um documento de doação, uma carta de doação, com foral, que eram as regras de uso, os direitos e deveres. Ele entregava para uma família portuguesa rica investir nisso aqui. Então ele mandava, essa faixa aqui é tua, vai lá cuidar. Então tu investe. Eles vieram para cá. As únicas que deram certo mesmo foram essas aqui, ó, onde fica Pernambuco aqui, ó.
um pedaço aqui onde fica Ilhéus, na Bahia, e a de São Vicente, bem aqui, ó, já próximo de São Paulo. Foram só essas aqui que deram certo no começo. Aí, o dono dessa terra, a pessoa que recebia a doação do governo, ela tinha direito de explorar, explorava. Só que quem era o dono de tudo mesmo era o reino de Portugal. Só que ele poderia pegar aqui, ó, dividir em 6 Marias, chamar outras pessoas para virem para cá e dizer, ó, vem para cá, cara, vem, você vai conseguir o progresso aqui na América. E aí a pessoa vinha, pegava uma faixa de terra, uma 6 Maria, e cuidava. Só que muitos não conseguiram lucrar e abandonaram. As únicas que deram certo foi a de Pernambuco, São Vicente e da Bahia. E aí, o nome disso aqui era capitania hereditária. Ele dava a terra para aquela família e aquela família ficava cuidando e investindo sempre. Uma tentativa para ocupar a área sem o governo português gastar. Até porque ele não via muito incentivo nisso. Ele só plantava cana-de-açúcar aqui. Antes era só o pau-brasil, extração do pau-brasil. Só que o negócio do açúcar ficou tão lucrativo que atraiu o interesse de outros povos, principalmente os holandeses, que faziam o trabalho de transporte e beneficiamento do açúcar, né? Da matéria-prima que era produzida aqui. Aí, no século XVI e XVII, o açúcar encontrou seu auge. Onde é que ele era produzido, professor? Principalmente no litoral e no nordeste do Brasil, principalmente na Bahia e Pernambuco. E esse açúcar era vendido aonde? Para o resto do mundo todo. Portugal lucrou? Lucrou muito. E teve outras atividades, professor, junto com a cana? Sim. O ciclo é o ciclo da cana-de-açúcar. Mas teve também o gado. O que é o gado, professor? É o boi, a vaca, o bode, o carneiro, a ovelha, os outros animais que eram criados aqui. Para quê? Para alimentar as fazendas. Então as pessoas não podiam criar o gado e plantar cana-de-açúcar. Por quê, professor? Porque senão o gado ia comer a cana. Então não pode ficar uma do lado da outra. Então ficava em áreas vizinhas. Eles plantaram também aqui o fumo, servia como uma forma de troca de escravos. Ele tinha muito fumo aqui, chegava lá na África e o próprio negro vendia outros negros em troca de fumo. O fumo era como se fosse uma espécie de moeda, certo? Naquela época. Ainda nessa época também, século XVI, XVII, apesar da atividade dos bandeirantes, que a gente vai ver na próxima aula, e dos jesuítas, que eram religiosos, eles começaram a explorar, fazer a extração, né, das drogas do sertão. Droga, no caso aqui, não tem o mesmo sentido que tem hoje dessa droga ilícita que as pessoas vendem, não. Mas droga vem de drogaria. Ou melhor, drogaria vem de droga, de remédio. Então, essas drogas do sertão eram produtos que serviam como remédio. E hoje servem para outras coisas. Por exemplo, o guaraná, a baunilha, são produtos que a gente usa constantemente. Ó, a castanha do Pará, são produtos que a gente come e acha bom e tá em tudo. Mas eles também tinham a salsa, o urucum, o cacau, que é a matéria-prima para você produzir chocolate. Entendeu? Então eram produtos que existiam aqui e que davam lucro. Então tinham pessoas que iam para lá, para o meio da floresta, principalmente na floresta amazônica, extrair os produtos. Alguns eles encontravam no sertão do Nordeste brasileiro, mas a maior parte estava lá. Aonde, professor? Na região norte, na floresta amazônica. Tinha também a agricultura de subsistência, que é aquela agricultura que as pessoas plantavam para o alimento da própria família. Então tem aí a mão de obra escrava,
era baseado na mão de obra do índio e do negro. O índio não ficou muito tempo porque ele não se adaptou, porque eles tinham um sistema imunológico que não conseguia suportar nem sequer a gripe, né, o vírus da gripe. Muitos morriam assim, outros fugiam. Então, esse foi o processo. A mão de obra principal foi a mão de obra dos negros, vindos da África como escravos. E aqui tem uma explicação por que a mão de obra escrava do africano era mais eficiente. Primeiro, porque eles tinham costume com o trabalho, eles sabiam trabalhar a terra, já tinham costume de trabalhar a terra, eram mais fortes, já tinham costume com o trabalho e eles conseguiam lucrar com o negro de todo jeito. Depois que o negro atingia uma certa idade, ele podia vender, ou a mulher negra podia ficar na casa até morrer também, cuidando dos seus filhos, dos seus netos. Ou seja, era uma pessoa que não ia receber salário, só precisava de comida. E diante de qualquer falta, qualquer erro, eles acabavam castigando. Certo? E aqui eu coloquei só uma lista aqui do que da quantidade, mais ou menos, a quantidade de negros que saíram da África e foram explorados como escravos aqui no Brasil. Ao todo, 4 milhões, mais de 4 milhões de negros. 4.009.400 negros vieram para o Brasil como escravos, num período de 1530 a 1855. Depois desse período que foi proibido o tráfico negreiro, e aí eles continuaram com a escravidão aqui no Brasil até 1888. Aqui tem uma lista dos lugares onde os negros eram capturados e levados. Por exemplo, aqui, ó, muitos vinham aqui, ó, saíam daqui, vinham para a América, desde os Estados Unidos, aqui onde está o lápis, até aqui a Argentina, mas também muitos negros eram capturados e levados para o Oriente Médio, que é esse lado aqui, ó, do mapa. Então, era uma atividade que dava muito lucro. Como eles tinham embarcações grandes e tinham o costume de navegar, eles conseguiram muito dinheiro, portugueses principalmente, vendendo negro, comprado aqui com fumo na África. E muitos desses negros eram reis, rainhas, príncipes, princesas de tribos ou de aldeias ou de comunidades mesmo na África que vieram para cá como escravos. E os negros que fugiam, eles criavam os quilombos. Até hoje existem os descendentes de quilombos, que são chamados de quilombolas. Aí, ó, no Brasil tem várias regiões. Até próximo aqui do DF tem. Aqui, esse mapa, ele estava presente na primeira aula dessa série, hoje, e na próxima aula também. Ele está mostrando a área que ocupou as principais atividades. Então, a cana-de-açúcar, a pecuária, o ouro. O ouro foi principalmente aonde, professor? Em Minas, Goiás e Mato Grosso. As drogas do sertão aqui, e depois a borracha aqui também. A gente vai ver a borracha e a importância da borracha daqui a pouquinho. Está finalizando também, gente. Só que eu quero que vocês lembrem, na resolução da atividade, que depois da atividade do ouro, do declínio do ouro, antes de chegar a borracha e também o café, teve o ciclo do algodão, conhecido como ouro branco. Foi no século XVIII, começo do século XIX também. O Brasil produzia muito algodão. Plantava, né, o algodão e colhia muito algodão e vendeu para as tecelagens do mundo todo, em uma época aí da história do Brasil. Então está aqui nesse mapa a distribuição das atividades, agora está bem mais claro do que aquele outro mapa, mostrando pela cor aqui cada atividade e cada região que ela ocupou. Por exemplo, aqui, ó, a cana-de-açúcar foi aqui, ó, no litoral. Foi a segunda atividade. A primeira atividade foi o pau-brasil, que eles exploraram aonde? Aqui, ó, do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte, eles conseguiram derrubar muita mata, floresta, para extrair o pau-brasil.
Depois continuaram abrindo grandes áreas para plantar cana-de-açúcar e também para pecuária, para criar animais. Então, sempre destruindo a vegetação, sempre destruindo a natureza. Depois, aqui na região amazônica, na floresta amazônica, continuaram explorando, derrubando mata para extrair as drogas do sertão. E depois, tirando o látex das seringueiras, que era para produzir, né, foi o ciclo da borracha, que era para fazer o pneu dos veículos. Essa região toda aqui, ó, ela ficou ocupada por pessoas estrangeiras ou por nordestinos que migraram do Nordeste e vieram para cá por conta da seca, e no final do século XIX, para explorar o látex, né, e extrair das seringas aquele látex que servia para produzir a borracha, e depois era transformado em pneu. Aqui tem um outro mapa que mostra também a exploração. Esse mapa, essas imagens aqui estão onde, professor? Estão dentro do formulário. Antes de você responder a atividade, você pode abrir e ler essa mesma informação que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, aqui também mostra, ó, a área onde tinha ouro. Minas, MG, Mato Grosso, MT e Goiás. Eram nesses 3 estados que tinha ouro a princípio. Hoje, encontra ouro em várias outras regiões do Brasil. É só saber explorar. Tem um grande conhecimento geológico que você consegue explorar. É proibido, né? Oi? As minas também, né? Que é mina não. Tem uns negócios aí que é proibido garimpo, né? Não, na verdade o garimpo ele é feito a partir das minas mesmo. Então, Tá o certo. garimpo onde parece que eles usam Bom, a garimpagem, mercúrio, né? ela é por conta do mercúrio, do grande uso de mercúrio, por conta das questões ambientais, eles estão querendo evitar o uso excessivo, até por conta da poluição do meio ambiente e do forte poder tóxico, né, que ele acaba matando as pessoas. Certo? Mais ou menos isso. Aí está a região de mineração. Hoje tem várias áreas. E aí, ó, contribuindo para a formação e expansão do território. Vocês estão vendo essa parte verde aqui dentro do mapa? Ela está mostrando as setinhas, os caminhos, ó. Tá vendo? Seguidos para a ocupação do território. Tem esse outro mapa que é um pouquinho melhor, está mais claro, está mais bem definido. Ele mostra as principais atividades econômicas desenvolvidas aqui. Cana-de-açúcar, pela ordem, ó. Cana-de-açúcar, tá vendo? Ó, do Rio de Janeiro aqui até o Rio Grande do Norte. Depois uma pequena mancha aqui no Pará. No Pará não, aqui no Maranhão. O Pará é aqui. Aí também a pecuária, essa parte verde que foi ocupando a região. É lógico, a pecuária ela vai ter que mudar mesmo. Por quê? Porque as áreas de pastagem elas vão mudando. E o gado vai se alimentando e vão precisando de outras novas áreas. Aí foi se expandindo aqui, ó, pelo nordeste do Brasil e pelo sul do Brasil. Depois a mineração, que não se deu só aqui, que ele colocou aqui bem em São Paulo, mas se deu aqui, aqui, nesses 3 estados. Depois, esse mapa aqui mostra os caminhos, ó. Alguns caminhos eram caminhos feitos por rios, riachos, outros caminhos eram terrestres mesmo, e outros eram aqui, ó, via marítima, até chegar em outros pontos. Beleza? Vamos descer aqui. Está finalizando já, gente. Vamos lá. Esse mapa aqui está mais completo, no século XVIII, que terminou em 1800. Já mostra mais atividades aí, a distribuição dessas atividades. Eles encontravam... Vocês estão vendo aqui sal, né? Bem aqui embaixo está vendo sal, né? Só que o sal, ele não vai entrar como um ciclo, mas ele sempre foi explorado, principalmente aonde, professor? No litoral. É lógico. Por que no litoral, professor? Porque o sal está no mar. Então, eles criam áreas próximas ao litoral, que são as salinas, para poder extrair o sal, né? Mas eles conseguiram encontrar muita coisa aqui, ó, no norte do Brasil, por conta
do látex, que existia principalmente aqui, ó. O látex, tinha mais látex, era nessa região aqui, ó. Essa região aqui, essa região aqui. Aí, algumas pessoas poderosas do mundo, como Henry Ford, você sabe, Ford é uma marca, né, de carro, que construiu até cidades aqui, ó. Começou a construir ferrovias aqui no norte do Brasil, tentando fazer a ligação por conta da borracha. Durante o ciclo da borracha, essa região aqui foi muito ocupada por pessoas. Algumas saíram do Nordeste, como eu falei agora há pouco, por conta da seca, e vieram para cá também. Outras pessoas vieram de outros países, ocupar essa região, construíram vilas, pequenas cidades e até estradas. Em região onde vocês sabem, é cheia de rios, né, a bacia do Rio Amazonas fica aí, eles começaram a construir ferrovias, só que eles roubaram algumas mudas, né, algumas plantas daqui, de seringais aqui, da floresta amazônica, que plantaram lá na Ásia. E com o passar dos anos, em menos de 20 anos, eles começaram a produzir o látex lá e abandonaram essa região aqui do Brasil. Certo? Gente, estou finalizando já. Espera aí, só um pouquinho. Aí tem aqui mais esse mapa mostrando esse processo. Aqui mostrando a produção do café, ó. Principalmente foi onde, professor? A produção do café? Principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, nessa ordem. Primeiro no Rio, depois São Paulo. Até hoje o Brasil é um grande produtor de café. É o maior produtor de café do mundo. Certo? E aí a função principal do café é gerar muita riqueza, muito lucro, e uma parte desse lucro ser investido em infraestrutura no Brasil e também em indústria. A mão de obra foi trocada, substituída, a mão de obra escrava, que terminou em 1888, pela mão de obra estrangeira, principalmente de europeus e asiáticos. Tem esse mapa aqui que mostra, né, essa evolução em cada século. E tem esse aqui que eu coloquei na atividade para facilitar a vida de todo mundo. O ciclo. Qual foi o primeiro ciclo, professor? O primeiro ciclo foi o ciclo do ouro. Errado. Qual foi o primeiro ciclo, então, professor? Tá aí, ó, no mapa. Qual foi o primeiro ciclo? Ó a árvorezinha aqui. Qual foi o primeiro ciclo? A cana-de-açúcar. Então, vocês vão lá. Se liga. O primeiro ciclo, pau-brasil. O segundo ciclo, cana-de-açúcar. O terceiro, o ouro. Aqui vocês tomam cuidado, porque depois do ouro, teve o algodão. Depois do algodão, teve a borracha. Depois da borracha, que foi o café. E hoje, professor, qual é? Vai ver agora. Ó, tá aqui também. Eu coloquei isso aqui também lá, os ciclos. Né? Tem aqui, ó, pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro. Aí, entre o ouro e a borracha, teve o algodão, que era conhecido como ouro branco. Aí depois teve o café. Depois do café, hoje, no século XXI, é a soja. Então, se liga nessa sequência aí dos fatos. A maioria das questões está falando disso. Aí que eu coloquei também com o século, para você saber, né? Coloquei o século aqui, e o período e o século, para vocês terem essa noção. E aqui também é a mesma coisa. A mão de obra, né? O produto, o século e a mão de obra. Com esse aqui, se você errar pela ordem, fica difícil. Tá bom, gente? Não tem como errar, não. Então é isso, gente. Nesse mapa aqui, que eu coloquei também, ele mostra aqui, ó, finalizando aqui, ó, ele mostra o ciclo da borracha aqui, ó. E o ciclo do algodão aqui, ó. Tá vendo? O algodão, aí depois aqui vem o café, tá vendo? Então se liga nessa sequência aí, para você não errar e tirar uma nota boa nessa atividade, beleza?